Saudações em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Daniel Batista, este é o programa Hora da Verdade. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160-6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Programa Hora da Verdade de volta, pastor Daniel Batista, amém? Não esqueça, esteja por dentro da grade de programação da nossa igreja, amém? Acessando o nosso site, amém? Visitando o ambiente virtual da nossa igreja, ou então estabelecendo uma conexão, amém? Para assistir um dos nossos cultos pela internet, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, será uma grande alegria poder tê-los em nosso meio, fisicamente ou virtualmente, não importa. Que Deus abençoe a todos. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre Bíblia e admissão espiritual. Amém? Não vai dar para tratar tudo hoje, mas no próximo programa eu venho completando isso. Nós vamos falar sobre autoridade, produção, os movimentos modernistas e a teologia da crítica moderna. Falaremos também sobre a reedição das Bíblias e os grupos de espionagem que estão infiltrados no meio evangélico. Eu vou querer falar tudo isso para você em nome de Jesus. Não sai daí. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade, e nós vamos para o momento da palavra, e o tema hoje é sobre Bíblia. Como a Bíblia vê a Bíblia, amém? Como nós temos que admiti-la espiritualmente na nossa vida. E depois que eu der, biblicamente, aquilo que na verdade nós temos que crer, todos nós cristãos temos que crer, eu volto, amém, completando isso com algumas denúncias acerca dos movimentos que estão aí infiltrados no meio evangélico, no meio cristão, a fim de tirar completamente da Bíblia aquilo que ela deveria ter, amém, a sua autoridade, a sua admissão espiritual, amém, que nós todos deveríamos com certeza estarmos vivendo isso. Quanto à questão da produção, vamos falar sobre produção, autoria, amém? O que a Bíblia pensa sobre isso?
na verdade, como que ela nos propõe, amém, em sentido de fé, enxergarmos ela, amém? Então eu começo aqui com algumas afirmações que não seria erro dizer, e muito mais ainda, amém? É contradição afirmar, toda a Bíblia é pura revelação de Deus, verbalmente inspirada palavra por palavra, inerrante, isenta de erros, seja quanto a questão histórica, geográfica ou científica, infalível quanto ao cumprimento de suas afirmações, verídica, seu registro é verdadeiro, ou seja, sendo aceito como fatos reais. E eu vou explicar para vocês aqui, amém, o que contradiz isso no movimento evangélico. Não é erro dizer que a Bíblia ela é pura, plena inspiração divina. E não sou eu quem estou dizendo isso a você. Exatamente ela está a afirmar sob a admissão espiritual nessas condições. Eu começo por o texto de 2 Pedro 1, 20 e 21, aonde Pedro ele trata exatamente esta questão, dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, desde lá de trás, pelos profetas, pelos apóstolos, por tudo aquilo que Jesus falou e foi registrado, ela não tem particular elucidação e nem é proveniente de vontade humana, seja por interpretação ou produção. Não tem filosofia ou conteúdo poético em tudo aquilo que está escrito nela. Se abre a Bíblia, é Deus falando. Se você abrir a palavra e ter o conceito de que existe ali interpretação e produção humana, você está ferindo exatamente o quê? O que é mais sagrado dentro da igreja, que é a materialidade da vontade de Deus, que é a Bíblia sagrada. Se eu enxergar a Bíblia como um escrito humano, então eu não tenho princípio de fé cristão. Se eu enxergar a Bíblia como sendo a plena revelação de Deus, então eu tenho princípios cristãos, porque a Bíblia está me mandando, receba como se fosse Deus falando na tua vida. Nenhum autor ou figura humana, mas Deus falando por intermédio daqueles, como disse Pedro, homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo. Eles escreveram, mas a relatoria de tudo que está aí é Deus falando. É assim que a Bíblia pede para você enxergá-la, admiti-la na tua vida. Não tem filosofia nem poesia, não tem interpretação ou produção humana, ponto. A Bíblia não aceita essa discussão que está aí, de que existe ali, entendeu? A intenção de quem escreveu, ou seja, o raciocínio, a elaboração de quem escreveu para colaborar para a edificação da igreja. Isso é mentira, isso é bagatela. Você tem que descartar, você tem que aceitar o que a Bíblia está falando. Ou então você não tem princípio cristão, e assim como nós temos que tratar a questão aqui. Se a Bíblia não dá brecha para você elaborar esse tipo de conceito, né? O conceito que eu já vou identificar aqui, de que os homens que a escreveram também ajudaram a produzir o que está nela, então, meu irmão, se a Bíblia não dá abertura, você não pode aceitar, e tem que condenar quem faz. Gálatas 1, 11 e 12, capítulo 1, versículo 11 e 12, o evangelho que não é segundo homens, já bastava já. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada, toda ela, sem interpretação ou produção humana, sem poesia ou filosofia humana, toda ela é pura revelação de Deus. Novamente, hein? E a questão aqui da apelativa, e isso é muito importante para você que está vendo esse programa, ela não só dá conceito de produção de quem, na verdade, escreveu, como também apela aos cuidados. Atos 20, versículo 28 a 31. Toma cuidado com os lobos cruéis que não pouparão o rebanho de Deus, o rebanho de Cristo, a fim de atraí-los pelas mentiras. Paulo viu isso lá atrás e está acontecendo nos dias atuais. 2 Pedro 16, 2 Pedro 3, 16 ao verso 18. Pedro alertando a igreja lá atrás acerca das tendências de deturpação, violação de sentido original das Escrituras
e a má utilização da Bíblia. Lá atrás ele preveu pelo Espírito que isso ia acontecer. E está acontecendo nos dias de hoje também. E no texto de Gálatas 1, verso 8 ao verso 9, Paulo ele fala exatamente sobre o quê? Acerca das reedições manifestas. Que se as reedições vierem por intermédio dele, ou dos anjos, ou de qualquer um, que nós resistimos com boa mente de fé, porque seja anátema aqueles que receberem tais reedições ou modificações de sentido, e enfim, ou seja, a Bíblia não é para ser mexida, ela é sagrada, ninguém tem essa autoridade, ninguém pode fazer isso, mas estão fazendo isso. E durante esse programa e o programa que vem, nós vamos tratar essa questão. E o pastor Daniel, entendendo aqui que a Bíblia me fornece elementos doutrinários para que eu não aceite o conceito de que existe ali conteúdo humano, de filosofia, de poesia, de interpretação, produção intelectual humana. Se a Bíblia fala tudo que está aí é proveniente da inspiração, da revelação de Deus por intermédio de quem escreveu, então nós temos que fechar esse quadro aqui. A Bíblia pensa assim, e é assim como ela se vê, como plena revelação de Deus na minha e na tua vida. Agora eu quero fazer uns apontamentos aqui para vocês aqui. E quais? Acerca do movimento modernista, ou neomodernista, a teologia iluminista, a crítica moderna, eu vou falar sobre isso aqui. O pastor, eu tenho aqui um exemplo do que seria esse movimento neomodernista, acerca de um teólogo muito importante, que aliás ele é usado dentro da faculdade teológica, dentro das academias, como exemplo. Tudo que ele fala, tudo que ele faz. Ele é um dos suportes da teologia da libertação, para você que está me escutando poder entender, amém, que por mais que existam expressões diferentes, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo enviado de Satanás, enviado para se infiltrar no meio do povo, para colocar besteira na cabeça dos cristãos. Chamado de Karl Barth, suíço, teólogo suíço, ele pertence à crítica moderna, ele faz parte desse movimento neomodernista, teologia liberal e tudo isso que nós temos tratado aqui para vocês ficarem espertos. Olha o que ele fala sobre a Bíblia. A Bíblia é de capa a capa palavras humanas. Ou seja, está contrariando o que a Bíblia falou aqui. E falíveis, ou seja, errantes. Segundo o testemunho das Escrituras sobre os homens, que também se referem a eles, profetas, apóstolos, eles podiam errar. E também têm errado. Em toda palavra, olha que absurdo. Mas principalmente com essa palavra humana falível e errada, pronunciaram a palavra de Deus, segundo esse teólogo chamado Karl Barth. No seu livro Fundamentos Dogmáticos, volume 1, volume 2, página 558/588. Ele diz ainda: a infabilidade da Bíblia é uma fantasia, só aceita por crentes ignorantes. Segundo ele, nem mesmo as palavras de Cristo relatadas nos evangelhos são infalíveis. Ou seja, ele está falando que tudo que está nela é uma mentira. E se diz teólogo. Ele vai mais além e afirma que os ensinamentos de Jesus, conforme dados no evangelho, são tão afastados da verdade acerca de Deus como as mais cruéis ideias da primitiva religião. Concluindo ele, a Bíblia não é a divina inspirada palavra de Deus, a não ser que Deus se utilize a usar de um outro meio para falar, porque pela Bíblia, para ele, não é Deus falando. Anota o nome dele, Karl Barth, teólogo suíço, do movimento neomodernista, do movimento teologia iluminista, que para mim, eu digo a vocês, é tudo farinha do mesmo saco, produto da maçonaria do Estado. O que aconteceu lá atrás, nos movimentos judaizantes, ou seja, o esforço de Roma de querer contratar partidos, seitas do tipo fariseus, saduceus ou os tais mestres da lei para modificar o sentido da lei mosaica, é o que está acontecendo hoje. E nós vamos denunciar isso aqui no programa. Você espera aí, hein? Que nós vamos falar de nome aqui para você ficar esperto. Mas esse cara aqui, ele é usado como referência no meio teológico. Ele é referência.
para os capeta, porque para mim ele não é. Amém? Ele é um enviado do satanismo, da maçonaria institucional, do Estado, enfim, é produto de homens. Mas eu quero falar aqui uma coisa muito importante para você que está ouvindo o programa, que tem base nessas afirmações. Eles são do conceito de que a Bíblia ela é um concho de retalhos elaborado pela intenção dos discípulos que estavam lá atrás. Eu quero falar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eles também acreditam num livro quê? Um evangelho quê? Já ouviu falar? Um evangelho que é a fonte utilizada para todos os discípulos elaborarem um evangelho específico para atender às demandas sociais da época. Ou seja, não é relato verídico, é um monte de elucidação, fantasias elaboradas ali pelos discípulos. Eles acreditam num evangelho quê? Um evangelho literário utilizado pelos discípulos para redigir acontecimentos que serviriam de inspiração para as comunidades cristãs da época, inventando mentira para inspirar, considerando uma concha de retalhos que foram aperfeiçoadas com dosagem ideológica e poética, ou seja, o conceito plausível. Você acredita no evangelho quê? Se você acredita, você está contra a palavra, querido. Mas pastor, quem me prova? O Espírito Santo, não está bom para você? Ali tem conteúdo histórico, ali tem conteúdo científico, ali tem todos os recursos para se comprovar que de fato existiram, estavam lá. Agora, se passarmos a entrar na questão das indagações acerca se a palavra de Deus realmente é ou não é um fato, uma realidade, um relato de coisas que realmente aconteceram, você tem que perguntar para a Bíblia, não para esses caras. Você tem que perguntar para a fonte dela, não para esses ordinários filhos do diabo que estão colocando dúvida no coração do povo. Ou o que está ali aconteceu, então a Bíblia não presta, filho. Entendeu? Então eu não entendo, se a Bíblia não presta, por que eles ficam usando ela? Apocalipse de João, olha o que eles pensam sobre o Apocalipse de João. Ponto de vista ideológico dele e poético dele, que insiste que o texto obtivesse como um objetivo de levar inspiração para os cristãos, mesmo argumento, perseguidos e que sofriam pela causa da fé na primeira era. A fim de chegar a esse alvo, o escritor emprega linguagem simbólica, imaginária, do triunfo de Deus, a supremacia do bem contra o mal. Olha o que eles falam do Apocalipse, ou seja, o que o João viu foi alucinações. E não só alucinações, como também inventou figuras, revelações e profecias para atender uma demanda espiritual para a primeira comunidade da época. Ou seja, o Apocalipse não existe, na Bíblia deles não presta. Então eu fico perguntando para mim aqui, por que a Bíblia está dentro da igreja? Se a partir do momento em que eu estou pregando ela, não é Deus falando, mas é Paulo, é João, é Pedro, entendeu? Então não tem sentido abrir as escrituras para consultar, meu irmão. Essa concepção de produção e interpretação humana na Bíblia tem que estar errada, tem que ser banida. A palavra de Deus é a palavra de Deus, filho, então você tem que jogar ela no lixo, filhão. Agora ficar fazendo retalhos, conspirações, levantando e incitando dúvidas acerca da Bíblia dentro do campo teológico, para mim, são assassinos da fé. E eu oriento aos amados irmãos, não entre numa academia teológica, não entre dentro de uma faculdade teológica, você vai se decepcionar, se não se desviar, porque são tudo produto do Estado, da maçonaria, do iluminismo, que começou no renascentismo e que vem se desenvolvendo, se alargando, se disseminando em todos os setores para acontecer o que aconteceu aí. A igreja evangélica está do jeito que está, porque deixou os lobos cruéis se infiltrarem no meio dela, infelizmente. O Jesus histórico e o Jesus mitológico. Jesus agora, nem o que ele falou é verídico e nem ele dá para se afirmar que é real. Existe circulando por aí o conceito de que o Jesus da Bíblia é mito, de que ele não existiu ali de fato como se escreve, que existe um Jesus histórico, que os discípulos evitaram falar dele, por isso precisaram modificá-lo, para exatamente atrair mais as multidões,
Porque o Jesus histórico, ele é promíscuo, ele é adúltero, ele é comprometido com o pecado, com a iniquidade, teve uma vida comum, instituiu família, tem genealogia humana. Esse Jesus histórico que a sociedade gostaria muito de ter a confirmação de que fato ele existiu, para continuar essa corrupção que ela vive e representa, fica com a cabeça mais leve para fazer as promiscuidades aqui nessa terra. Mas se o mundo tem o conceito acerca do Jesus histórico que foi ocultado, e que o Jesus da Bíblia é um mito, então, meu querido, você tem que saber de que lado que você está. Entendeu? Você tem que saber de que lado que você está, porque eu estou aqui deixando bem claro a vocês. A mim poderia dar um monte de nome aqui, mas segue. Quem está adepto à teologia da libertação, quem está adepto às teologias da prosperidade, quem está adepto às teologias do liberalismo, do neomodernismo, da crítica, vai à procura, pega nome, investiga. Eu não posso falar, porque senão vai prejudicar o programa. Mas eu gostaria que você acessasse pastordanielbatista.com, entrasse no meu blog, visse os nomes que eu estou ali colocando, procurasse se aprofundar, porque esses ensinamentos estão dentro da igreja. A Bíblia não tem mais domínio, ela não tem mais poder de educação, ela não tem mais influência no fundamento de que se ensina ali. Quem está com mais poder é quem prega, não a Bíblia. Parece que a igreja se esqueceu plenamente de que quem manda nela é a Bíblia. As autoridades espirituais dentro da igreja estão acima dela, então a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. E por todos os meios que me abrirem para me pregar, eu vou falar. Eu vou abrir a boca, eu vou denunciar, vou pôr a boca no trombone, porque eu aqui, como cristão, não estou tolerando e aguentando mais. Amém? Que se fortaleça essa linha de ideia de que a Bíblia Sagrada, ela é produto humano. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, anunciando e denunciando a todos vocês acerca da produção bíblica, ou seja, o que ela pensa dela, como temos que admiti-la como revelação de Deus, e os conceitos neomodernistas, o que os teólogos pensam e falam, mas ao mesmo tempo não largam ela, continuam disseminando mentiras, amém? Não sai daí, pastor Daniel Batista, eu volto, amém, encerrando esse programa de hoje com você, em nome de Jesus. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse, ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento.
Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista de volta, programa Hora da Verdade. Lembrando você que próximo programa a gente vem completando isso, viu? Chama todo mundo aí, vamos procurar, amém, despertar o povo desse sono. Amém, nós vamos para o momento da oração, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Momento de oração. Senhor Jesus, no poder do teu sangue, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Te pedimos, Senhor poderoso, a intervenção do teu Espírito, Jesus, acerca das mentiras, nas violências que estão sendo cometidas contra a tua igreja na terra. Senhor, desperta o teu povo, levanta a tua igreja, Senhor, para te receber no alto, no céu, quando o Senhor voltar. Nós te pedimos a tua graça, a tua revelação, a tua confirmação, a tua misericórdia e a libertação e a salvação para todos que estão ouvindo este programa, Senhor Jesus. Toca, Jesus, neste coração, é que eu te peço e te agradeço neste momento. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista ficando por aqui, programa Hora da Verdade volta com você nos mesmos dias, nos mesmos horários. Um beijo no vosso coração, Deus abençoe. E não esqueça, hein? horadaverdade.com, o site dessa igreja. Um beijo no vosso coração, vos vejo no próximo programa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.